Olá, meus amigos, boa noite. Vamos aguardar só um segundo para ver se o áudio se conecta em todas as plataformas, redes sociais. Só um segundinho, por favor. Bom, acho que já estamos conectados em todas. Bom, primeiro é uma alegria muito grande estarmos aqui reunidos agora, toda segunda-feira, para o nosso encontro, para o estudo do livro O Céu e o Inferno. E nós vamos estar reunidos toda semana às 9 horas. Hoje a ideia é fazer uma abordagem geral do livro, sem entrar propriamente no capítulo inicial, mas trazer ali as características, as curiosidades da obra, a fim de que nós possamos entender um pouco a questão cronológica, o que passava no momento em que a obra era publicada, e aí sim, na semana que vem, nós vamos entrar no primeiro capítulo, mas esse primeiro encontro, tenho certeza que vai ser bem legal, porque traz bastante curiosidades, bastante detalhes do livro, e é isso, né? É uma obra que poucos espíritas têm estudado, poucos espíritas têm olhado para ela, e a ideia de escolher esse livro como tema é justamente para poder trazer essa obra um pouco mais para o meio espírita. E como nós já sabemos, o objetivo do estudo e da obra é compreender justamente o mecanismo que Deus utiliza na hora dos seus julgamentos. É mostrar também a imortalidade do espírito e compreender a grandiosidade do Pai. Aquelas crenças que antes nós acreditávamos, que imaginávamos ser como verdade, agora, através da análise do livro, talvez nós vamos começar a debruçar para uma outra realidade. Primeiro, para o início, queria trazer uma definição de Herculano Pires, que é tão conhecido no movimento espírita, e ele vai falar justamente sobre essa obra. E aí, dentro das colocações de Herculano Pires, nós iniciamos a nossa fala de hoje. Pretendo não passar dos 40 minutos, nesse primeiro momento, 35 a 40 minutos, e aí talvez semana que vem a gente estenda um pouquinho mais. Então, o primeiro Herculano começa dizendo que esse livro, o estudo desse livro é para todos os que desejam compreender o sentido da vida humana na Terra. Então, para todos aqueles que querem entender o verdadeiro sentido da vida aqui, nesse momento. E ele vai dizer que entre os espíritas, esse livro é quase desconhecido. E a maioria dos que o conhecem nunca se inteirou do seu verdadeiro significado. Nele encontraremos o balanço da evolução moral e espiritual da humanidade. E, ao mesmo tempo, encontraremos a coordenada da evolução futura. As penas e recompensas de após da morte saem do desconhecido para a luz viva da análise racional da pesquisa científica. Ele vai trazer aqui no final que as penas e as recompensas que nós estamos tão acostumados a ouvir, elas saem da escuridão. Nós não tínhamos o conhecimento, a partir de agora, com essa obra, traz luz a essas penas e essas recompensas. E ele vai colocar na análise racional e na pesquisa científica. Por que ele coloca isso? Porque quem nos traz essa obra é Allan Kardec. E quando nós vamos olhar por Kardec, é preciso voltar um pouquinho, então, para compreender quem foi Kardec, a fim de nós possamos entender quando Herculano coloca essa análise racional, essa análise científica. Kardec nunca foi ligado à questão religiosa, aos fenômenos religiosos, muito pelo contrário. Kardec, ele era cético, né? Ele era acadêmico, um professor ligado à questão da ciência, da filosofia, e ele era adepto da racionalidade. Então, diante de qualquer fato que chegava a ele não negava, mas também não aceitava. Ele ia primeiro analisar, estudar. E nós hoje já tomamos por verdade tudo
ou tomamos tudo por mentira, né? Quando Kardec chegou próximo aos 50 anos, na França começou, o que nós conhecemos já, sobre as mesas girantes, começou a ter os fenômenos das mesas girantes. Kardec achou que era muito fútil, era irrelevante, que era algum modismo, e não deu atenção a isso. Diziam a ele que eram espíritos tentando se comunicar, fazer o intercâmbio entre os dois planos, o plano espiritual e o terrestre, mas Kardec não deu bola para isso, ele não era ligado a essa questão. Somente um ano depois, quando ele para e pensa, mas faz um ano que isso está acontecendo, será que tem alguma coisa diferente nisso? Porque ele viu o pessoal falar que as mesas respondiam a perguntas, então tinha algo lógico ali. Então ele falou, bom, então eu vou pesquisar. Então eu vou adotar os métodos de pesquisa que eu estou acostumado a aplicar na ciência para investigar o que está acontecendo, se de fato é verdade ou não. E um caso muito interessante que nós vamos ver dentro da doutrina espírita é que nós falamos que Kardec ele é discípulo de Pestalozzi. E nós paramos por aí, como se a genialidade de Pestalozzi fosse influenciar na genialidade de Kardec. Nós não paramos para olhar o que isso representa. Qual era o método que Pestalozzi trazia e que é aplicado até hoje na educação? Pestalozzi foi uma grande referência na educação e continua sendo até os dias de hoje. É justamente o método intuitivo racional. É ir buscar das coisas a teoria e não da teoria as coisas. Hoje nós pegamos ali um livro, lemos o livro e tomamos por verdade. Pestalozzi ensinava e estimulava que não, que fosse a campo buscar isso, que pudesse ativar ali a percepção através do olhar, do tocar, do ouvir, do sentir, e com todos esses dados coletados, pudesse fazer comparações do que existia e do que estava sendo presenciado, fazer comparações com as coisas existentes ali, comparando e analisando cada situação que chegava. E é justamente isso que coloca Kardec quando ele vai analisar os fenômenos das mesas girantes. Eu falo isso porque nós vamos esbarrar, diante do estudo desse livro, constantemente em algumas crenças que nós trazemos por muito tempo. Crenças estas que nós nunca paramos para analisar e refletir qual é o fundamento da crença num futuro ou na condição atual. Quando nós levamos por consideração a vida futura, será que a crença que nós estamos sustentando, ela realmente tem base para isso? E é esse o convite que eu faço hoje, para que todas as vezes que formos estudar alguma obra de Kardec, nos colocarmos na condição dele, aplicar esse método que ele colocou, trazendo a comparação, podendo ativar a nossa percepção, os nossos sentimentos sobre aquelas coisas. Porque senão fica muito vago. Nós vamos trazer o conhecimento apenas referente ao que o outro teve a capacidade de perceber. E aí poderemos ser muito facilmente enganados. E tanto ele colocou esse método na questão doutrinária, quando ele foi elaborar, quando ele foi codificar a doutrina, que nós encontramos lá em Obras Póstumas, Kardec colocando assim, ó, tendo adquirido no estudo das ciências exatas o hábito das coisas positivas, sondei essa nova ciência, que é o espiritismo, né? Busquei explicar-me tudo, porque não costumo aceitar ideia alguma sem lhe conhecer o como e o porquê. Então aqui ele vem trazer justificativas da aplicação do método de Pestalozzi na doutrina espírita. Não foi nada que ele imaginou ou que ele sonhou e ele trouxe na doutrina espírita. E é justamente desses estudos, em 1857, que ele vai trazer como livro base, como a coluna central do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, que contém ali todos os ensinamentos básicos, mas que dele saem outros desdobramentos. Então, o primeiro dessas observações que Kardec fez inicialmente, nasce o Livro dos Espíritos.
Posteriormente ao Livro dos Espíritos, onde traz todo o ensinamento da doutrina, ele vai trazer o desmembramento. Ele vai pegar trechos, partes do livro e vai desdobrar em outras obras. Então, como ele faz? Nós temos hoje 5 livros que fazem parte da codificação básica da doutrina. Mas no Livro dos Espíritos, ele traz um outro livro, que é o Espiritismo, justamente para trabalhar a introdução da doutrina. Então, o livro que é o Espiritismo, ele dá o desdobramento pela introdução do livro. Depois ele vai dividir o Livro dos Espíritos em 4 livros, em 4 partes. A primeira que vai trabalhar a questão das causas primárias, né? E o desdobramento das causas primárias, nós vamos cair justamente pela Gênese. A segunda parte, que ele vai trabalhar o mundo dos espíritos, que nós vamos trabalhar com o livro dos médiuns. Depois ele vai trabalhar as leis morais, que é representada pelo Evangelho. E a quarta parte, que ele vai falar das esperanças e das consolações, que é justamente o desdobramento do livro de hoje, do céu e inferno. Então, eu fiz toda essa introdução para que nós pudéssemos chegar ao lançamento do céu e inferno, entender como Kardec organiza toda essa questão. E aí, as datas que se aproximam do lançamento do livro na codificação, existem algumas curiosidades que vale a pena nós trazermos para reflexão também. Alguns episódios que rodeiam a proximidade do lançamento do livro. Nós sabemos que tem uma grande data na doutrina espírita, em 1861, onde Kardec enviava 300 cópias de obras espíritas para uma livraria em Barcelona, e o bispo de Barcelona, então, o bispo local, apreende esses livros e autoriza a colocar fogo em praça pública desses livros. Então, é o Auto da Fé de Barcelona, que nós conhecemos. E a alegação do bispo é que a Igreja Católica ela é universal e todos os livros que vão contra qualquer coisa que a Igreja Católica trazia naquela época iria servir para trazer a perversão para a sociedade, como se fosse estragar o que a Igreja Católica estava colocando como sendo verdade naquele momento. No mesmo ano, em 61, há a publicação do Livro dos Médiuns, que vai falar justamente sobre o mundo dos espíritos, trabalhar a questão espiritual. E esse Auto da Fé de Barcelona deu uma grande visibilidade para a doutrina, e o tiro acabou saindo pela culatra, né? Muitos acabaram procurando essas obras para entender o porquê que o bispo havia, então, proibido, queimado esses livros em praça pública. Quando nós vamos ler em setembro de 63, aí nós estamos chegando, né? Em setembro de 63, lá em Obras Póstumas, Kardec vai receber uma mensagem de um espírito superior que vai falar justamente sobre o momento difícil que a Igreja Católica estava vivendo, porque ela estava sendo fortemente questionada pelo protestantismo, e aí vários fiéis tinham deixado de seguir a Igreja Católica. Lembrando que nesse momento a doutrina espírita ainda estava, embora tivesse o Livro dos Espíritos, já o lançamento do Livro dos Médiuns, mas estava iniciando. Não tinha questão ainda religiosa, estava muito mais pelo campo da ciência, como qualquer outra coisa. E nessa mensagem que nós encontramos em Obras Póstumas, de um espírito superior, o espírito vai falar o seguinte para Kardec: é chegada a hora em que a Igreja deverá prestar conta do depósito que lhe foi confiado, da maneira pela qual praticou os ensinamentos do Cristo, do uso que fez da sua autoridade, enfim, do estado de incredulidade ao qual conduziu os espíritos. Esse é o início da mensagem. Então, um espírito vem falar que o momento em que a Igreja está passando é justamente a hora de ela prestar conta das coisas que ela havia distorcido da realidade, distorcido dos ensinamentos do Cristo, não é? E também pela incredulidade que ela havia feito com os espíritos, como se a Terra fosse o núcleo central e todo o resto fosse consequência, quando nós sabemos que é totalmente o inverso. É o plano espiritual e nós estamos na Terra
em uma passagem, uma viagem, não é? Transitória. E ele continua. Para assimilar as verdades e as descobertas da ciência, será necessário renunciar os dogmas que lhes servem de fundamento. Então, para que a igreja pudesse acompanhar a evolução da ciência, as descobertas da ciência, teria que renunciar aos dogmas. E esses dogmas foram construídos justamente para ser o fundamento da igreja. Então a igreja não suportaria. Para retornar à prática religiosa dos preceitos do evangelho, será necessário renunciar ao poder, à dominação, trocar o fausto e a púrpura pela simplicidade e a humildade apostólica. Ele vai falar que precisaria voltar à simplicidade, né? Renunciar ao poder que foi colocado. E é por isso que a gente vê que a doutrina espírita não tem essa questão de dogmas, de crenças, de poder, não tem níveis hierárquicos, nada disso. E aí ele complementa no final aqui, eles estavam então entre duas opções. Então a igreja teria duas opções. Se ela se transformar, se suicida. Então, se ela transformar pela ciência, a ciência provou tanta coisa. Se a igreja acompanhar essa evolução, ela se suicida. Mas se ela permanecer como ela está, ela sucumbirá sob a opressão do progresso. Então, com o passar do tempo, ela vai sucumbir, porque as bases não vão mais ser, não tem como mais, as bases não são mais fortes diante das situações que nós enfrentamos. E aí é justamente em 1º de maio de 1864 que o Livro dos Espíritos é proibido pela Igreja Católica. É incluído, então, no que nós conhecemos do Índex de Roma, onde é a lista de todas as obras proibidas pela Igreja Católica, onde os fiéis não poderiam ler, eram proibidos de ler. Porque eles buscavam, naquele momento, justamente reconquistar aqueles antigos fiéis que haviam debandado para o protestantismo, né? E a doutrina espírita começava, então, a trazer algumas realidades, e o Livro dos Espíritos entra nessa questão também de proibição. A continuação da mensagem que nós falamos da Obras Póstumas vai falar o seguinte: esse julgamento começa com a preliminar constituída pelo Evangelho segundo o Espiritismo e continuará com o céu e o inferno. Então ele vai anunciar lá em 63 mais duas obras que iria ajudar a humanidade a fazer esse julgamento do que estava certo ou do que estava errado. Mas é um julgamento próprio, se do que eu estava acreditando realmente tinha bases sólidas, ou se eu precisaria rever essas bases. Primeiro, com o lançamento do Evangelho, em 64, quando incluiu o Livro dos Espíritos como proibido, surge o Evangelho, então, para trazer nova visão sobre o Evangelho, sobre os ensinamentos do Cristo. E um ano depois, o céu e o inferno. Nem antes, nem depois. Muitos perguntam por que não trazer o livro Céu e Inferno antes do Livro dos Espíritos, porque traria uma abordagem muito maior, uma compreensão muito maior. E aí eles vão falar que não, que nada vem antes e nem depois do momento. Era o momento certo. Quando teve essa proibição, e logo na sequência a publicação do livro Céu e Inferno, as livrarias ficaram loucas para ter esse livro. Vendiam escondidos. Então foi um momento ímpar na doutrina. Foi um momento... Eles achavam que estavam boicotando a doutrina espírita, os ensinamentos espíritas, e muito pelo contrário. Veio trazer luz, que muitas pessoas queriam ter esse livro. Então as livrarias vendiam escondido, embaixo ali, né? Sem que ninguém pudesse ver, mas a procura aumentou muito. Então, todos esses movimentos que antecederam a publicação dessa obra, só serviu para preparar o terreno para que ela fosse tão bem difundida como foi depois. Então, seria um prejuízo muito grande para nós espíritas se nós não olhássemos para essa obra,
se nós não fôssemos buscar essa obra e trazer para a nossa compreensão. Então foi pensando nisso que eu vou sobre essa obra, debruço sobre essa obra, a fim de trazer um pouquinho de conhecimento, de luz, de refletirmos juntos sobre Kardec naquela época, nos dias de hoje, compreendendo como de fato Deus agia, não como a igreja estava colocando naquele momento, mas com um outro olhar. E aí nós pegamos, então, quando nós abrimos o livro, a primeira página que nós encontramos, vai ter ali uma fala do profeta Ezequiel, onde Kardec vai colocar propositalmente, porque Ezequiel traz uma mensagem, quando abrimos o livro, juro por mim mesmo, Deus falando através do profeta Ezequiel. Juro por mim mesmo, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, mas quero que o ímpio se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Nós estamos falando aqui mais ou menos 570, 590 antes do Cristo. E Kardec coloca isso propositalmente. Porque quando ele vai trazer isso, ele está mostrando que Deus já queria lá atrás que o homem pudesse se converter no caminho do bem. Ele não quer a morte do ímpio, ele não quer julgar o ímpio. Muito pelo contrário, ele quer que nós nos transformemos para a verdadeira vida. Então ele está trazendo a questão da reencarnação de uma outra forma. Então isso não é coisa da doutrina espírita, isso é coisa que vem antes do Cristo. Quando nós falamos, então, Kardec traz isso como referência. Todos acostumados ao Novo Testamento, Kardec vai lá e faz uma ponte com o Velho Testamento, trazendo justamente Ezequiel para essa definição. E aí nós vamos buscar na obra, lá no final, Kardec traz no final uma nota explicativa dizendo o seguinte: nós trabalhamos para dar a fé aos que em nada creem, para espalhar uma crença que torna-os todos melhores um para com os outros. Então ele vai trazer o início, essa mensagem de Ezequiel, falando da necessidade de se transformar, e depois, no final da obra, uma nota explicativa, onde ele está falando que eles estão trabalhando, os espíritos estão trabalhando, nós achamos essa mensagem na Revista Espírita também, trabalhando para dar fé àqueles que não acreditam. Porque através dessa fé, na continuação, na imortalidade, nós vamos estipular uma crença onde nos torna uns melhores para com os outros. Então, veja que tudo que nós vamos falar agora está entre a fala de Ezequiel, de Deus através do profeta Ezequiel, e Kardec nos trazendo uma nota explicativa do final. Todo o resto está no meio, entre essas duas mensagens. Então nós vamos buscando, aí quando nós abrimos a segunda página, na maioria das versões traduzidas, nós já vamos partir para o primeiro capítulo. Então, porque a quarta edição, que foi a da edição definitiva do livro, ela não traz o prefácio. Mas se nós formos buscar a primeira versão, ainda em francês, nós vamos conseguir buscar o prefácio, e que é riquíssimo. É Kardec explicando o que essa obra vai fazer. É explicando o que os espíritos quiseram passar para ele, o que ele conseguiu codificar ali para nós. Então, muitas versões, quando nós vamos buscar nos livros, não traz o prefácio. Mas facilmente nós encontramos, tanto na primeira versão, mas em francês. A FEB agora lançou a última edição trazendo o prefácio, ou nós vamos achar lá na Revista Espírita também, onde Kardec vai colocar na questão bibliográfica, anunciando um novo livro à venda, em setembro, ele coloca lá todo o prefácio do livro. Então, também nós conseguimos achar facilmente no prefácio. E aí ele começa assim, conteúdo. Então ele vai trazer o conteúdo que tem no livro. Exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, as penas e recompensas futuras, os anjos e demônios, as penas eternas, seguindo de numerosos exemplos sobre a situação real da alma durante
e após a morte. Então, durante a morte e após a morte. Ele vem trazer um exame, ele vem trazer uma comparação entre as doutrinas existentes, várias doutrinas existentes, sobre a passagem da vida corporal para a vida espiritual. Ele vai trabalhar a questão das penas, das recompensas futuras, ele vai falar de anjos, demônios, céu e inferno, ele vai desmascarar tudo isso que antes foi desenhado, que antes foi manipulado para que nós pudéssemos acreditar em bases, e agora ele vem, através desse livro, ele vem desmontando essas bases a fim de que nós possamos abrir a nossa mente, de fato, para o que passa conosco no processo da morte. No processo da morte e depois. E ele coloca na sequência: não nos cabe julgar, nem elogiar e nem criticar. O título da obra claramente traz o seu objetivo. Então ele está querendo dizer que ele não queria que ninguém saísse dali julgando, criticando ou elogiando outras doutrinas, e nem o livro, e nem a percepção do livro. Muito pelo contrário. Queria que a pessoa se debruçasse, estudasse e saísse dali com todo o entendimento. E ele vai colocar: reunimos aqui todos os elementos capazes de esclarecer o homem sobre o seu destino. Então, para onde nós vamos depois daqui? Então, ele reuniu todos os elementos capazes de esclarecer isso. E ele colocou: não pusemos. Por que não pusemos? Porque ele está falando dos espíritos, ele e os espíritos. Não pusemos nada pré-concebido. Tudo é deduzido da observação, da concordância dos fatos. Então, nada ele catou de algo pronto ou de alguma dedução que ele tinha e colocou. Não. Tudo é fruto da observação. Tudo ele foi a campo observar. Ele, mais uma vez, fazendo referência ao método que ele usou por toda a doutrina. E aí ele vai trazer uma referência ao Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos contém as bases fundamentais. É a pedra angular do edifício, mas é preciso dar desenvolvimento, deduzir dali todas as consequências e todas as aplicações. Então ele fala que o Livro dos Espíritos é a base central, é a coluna central, mas que dali ele precisaria tirar e trazer uma dedução maior, que só no Livro dos Espíritos nós não teríamos toda a compreensão. É por isso que ele forma todas as outras obras. Aí ele vai trazer: as ideias novas não frutificam a não ser quando a terra está preparada para recebê-la. Então, nada vem antes do tempo. Se viesse antes do tempo, não teria dado certo. As ideias novas não frutificam a não ser quando a terra está preparada. Então, a terra estava preparada para receber essa obra, recebeu a obra. E aí ele coloca: o Evangelho segundo o Espiritismo já era um passo à frente. O céu e o inferno é um passo a mais, mas não devia vir mais cedo. Então ele vai trazer que o Evangelho segundo o Espiritismo já nos mostra uma visão diferente do Cristo, já nos mostra uma visão diferente da vida, da maneira como nós devemos prosseguir. Mas que o céu e o inferno é mais à frente ainda. Era preciso dar tempo para que as velhas ideias se desgastassem e se provassem insuficientes, antes de apresentar outra nova. Então, era preciso primeiro que as pessoas começassem a questionar as crenças atuais, para aí poder chegar a uma nova ideia. E era esse momento que eles esperavam, esse momento que a igreja estava vivendo, nessa incerteza de alguns fiéis, e ele vem falar: é nesse momento, quando as velhas ideias não trazem mais fundamentos, ou seja, onde as pessoas não conseguem entender mais o motivo daquilo, é que novas ideias são apresentadas e precisam ser questionadas. A primeira parte dessa obra, isso é Kardec narrando no prefácio. A primeira parte dessa obra, intitulada Doutrina, contém o exame comparado das diversas doutrinas sobre a vida após a morte e demonstra não só o lado ilógico, mas a impossibilidade material.
Então, o livro é dividido em duas partes. A primeira parte, Kardec vem chamar de doutrina, onde ele anota tudo que ele está experimentando com o plano espiritual, ele anota e ele vai trazendo para nós. E ali vai fazer o quê? Vai desmontar algumas crenças pela impossibilidade ou pela ilógica de algumas coisas, né? Pela falta de lógica em algumas colocações que nos eram dados antes e por algumas condições impossíveis de realizar pela questão material. Aqui Kardec está colocando tanto plano espiritual como terrestre. É impossível de fazer tudo que está sendo colocado, que está sendo imposto. É de outra forma, senão não há justiça. E ele vai trazer justamente aqui que aqui ele começa a trazer que somente a reencarnação é que de fato vai nos mostrar como responder algumas dúvidas que nós temos. Como situações que nós olhamos hoje e nós não entendemos, somente através da reencarnação que nós vamos conseguir entender. E ele vai trazer a face do que é o céu e do que é o inferno. Está lá. Esclarece temas como anjos, céu, demônio, purgatório, temor da morte, o porquê da não existência das penas eternas. E aí ele vai trazer a segunda parte. São todos temas que nós evitamos conversar, que nós evitamos refletir. Né? Nós temos uma definição que nós nem sabemos a definição exata, mas nós tomamos por verdade. Anjos e demônios, né? Céu e inferno. Qual foi o entendimento nosso disso? Nós ouvimos e tomamos por verdade. Nós nem paramos para refletir de fato o que isso significava. E aí ele vai trazer a segunda parte. A segunda parte contém inúmeros exemplos apoiando a teoria, ou melhor, que serviram para estabelecer a teoria. Então, a segunda parte ele vai trazer diversos exemplos, diversos testemunhos de espírito que vai narrar toda essa passagem após a morte, durante a morte e pós-morte. Vai nos trazer a visão espiritual do além da vida terrestre. E por que ele colocou que é isso que serviu para fazer a primeira parte? Porque foi através desses depoimentos que Kardec teve dos espíritos que ele conseguiu compilar as informações e montar a teoria. Lembra, primeiro nós vamos na coisa, depois nós tiramos a teoria dela. Cada exemplo é um estudo em que todas as palavras têm o seu alcance para todo aquele que as meditar com atenção. Então ele vai trazer que todo o exemplo colocado ali pelos espíritos, todos os exemplos, cada palavra merece atenção. Então, quando nós chegarmos na segunda parte, nós vamos estudar caso a caso, história a história, porque como ele coloca aqui, depoimento por depoimento, porque como ele coloca aqui, cada palavra ali colocada traz um entendimento diferente, traz uma visão diferente do que nós imaginávamos. É o guia do viajante antes de entrar num país novo. Extrairá daí novos motivos de esperança e de consolo e novo apoio para reforçar sua fé no futuro e na justiça de Deus. Ele vai trazer que essa obra é um guia para o viajante. Nós estamos em viagem. Lembra que eu falei no início que a nossa verdadeira vida é espiritual? Estamos nós em viagem temporária. Precisamos retornar à pátria espiritual um dia. Nesse processo de reencarne, nós vamos e voltamos. Mas o véu do esquecimento nos faz esquecer como de fato é. Então essa obra serve para que nós possamos olhar para ela como sendo um guia do viajante. Como prosseguir, como proceder com as situações, aumentando assim a fé no futuro. Porque quando eu compreendo, eu posso ativar a minha fé. E essa fé ela vem justamente na justiça divina. E no final, Kardec vai colocar que pelo mesmo motivo que nas outras obras ele não colocou, ele ocultou o nome dos médiuns que receberam as comunicações, nessa obra ele também assim o faz. E ele vai destacar que o bom médium é aquele que entende que é apenas instrumento, que é apenas ferramenta do alto, porque a providência divina queria, naquele momento,
fazer a obra, a nova revelação chegar por todos os lados, dos mais simples aos mais ricos, dos maiores aos menores. Toda a família teria possibilidade. Não teria uma instituição tomando conta dos ensinamentos cristãos. Pelo contrário, todos poderiam receber esses ensinamentos. Tanto é que quando nós vamos buscar lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 17, Jesus falava assim: nos últimos tempos, disse o Senhor, verterei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos anciãos terão sonhos. Naqueles dias, verterei do meu espírito sobre meus servos e minhas servas, e eles profetizarão. Aqui ele vem trazer justamente o médium como sendo essa ferramenta, como sendo esse meio de comunicação. Então, a obra não vem, por que não tem os médios lá? Porque a obra não vem pelo médium, veio pelo alto. Então, é justamente para estimular a fé, porque se nós colocássemos ali o nome dos médiuns, estimularia o ego, o orgulho, a vaidade, era tudo que Kardec não queria. E trazendo referência a essa obra, e eu vou fazer isso algumas vezes, nós vamos buscar referências em Emmanuel, justamente para ligar Kardec lá atrás, a codificação, Emmanuel no meio do caminho, e nós agora, a compreensão da nossa vida. Então, Emmanuel vai colocar num texto que ele fez, que chama Anti-Kardec, de frente a Kardec, onde ele vai comparar que as instituições religiosas do passado eram comparadas a grandes embarcações, mas que encontravam com seu casco rachado. E junto delas, outras embarcações menores que se chocavam no oceano da vida. Então, Emmanuel vai trazer que o oceano é a vida, o dia a dia nosso. A grande embarcação são a questão religiosa do passado, a grande instituição religiosa do passado, a igreja. E as embarcações menores são os fiéis que não encontram mais essa embarcação grande, a base, e a todo momento fica batendo. E ele vai falar que a doutrina espírita é um barco que está nesse mesma água, mas que se encontra tranquilo. Porque não se encontra abalo, ele possui a base. É Emmanuel fazendo essa comparação. Imagina Emmanuel trazendo isso, né? A igreja do passado é uma embarcação que está com o casco todo rachado, vai afundar a qualquer momento. Os fiéis são os barcos que ficam se chocando, que ainda busca a referência nesse barco maior. E a doutrina espírita é um barco que está colocado ali tranquilo. Embora ainda, como ele coloca no início, sofrendo pelas rajadas do materialismo, as águas ainda se encontram bastante conturbadas, mas a embarcação do espiritismo continua estável, sem abalo. E ele coloca: de que serviria a construção imponente se estivesse reduzida a recintos dourados, exclusivos de alguns vigiantes, indiferente ao apelo dos que esmorecem? Então, do que adiantaria falarmos de grandes embarcações douradas para trazer a riqueza, para trazer a questão do material, do dinheiro, do recurso monetário? O que adiantaria se somente poucas pessoas teriam acesso a essa embarcação e todas as outras estariam ali sofrendo? Que injustiça seria essa? Ou olhando pela questão, já entrando um pouco na questão da crença, quando nós olhamos nas penas eternas, alguns iam ao paraíso e outros não teriam acesso nunca mais ao paraíso. Não seria uma injustiça? Aí ele vai trazer que a obra espírita é a embarcação acolhedora, consagrada ao amor do bem. Trabalhemos acendendo fachos de raciocínio para que os se detenham nas sombras. Então, cabe a nós, que já temos uma compreensão um pouquinho maior, trabalhar. Como ele coloca? Trabalhemos para acender esse facho de luz, esse facho de raciocínio,
Basta pararmos sobre as situações e refletir, colocar a nossa racionalidade sobre as coisas. É isso que ele está falando, para ajudar a tirar aqueles que não têm essa percepção das sombras, que ainda acha que Deus está julgando todo mundo e vai ter o inferno de verdade, que vai todo mundo queimar no inferno. Isso não existe, e é isso que a doutrina vai trazer, e esse livro vai desmistificar muito essa questão. E ele vai trazer no final, Kardec é o apóstolo da renovação humana, cabendo-nos o dever de dar-lhe expressão funcional aos ensinos. Então, Kardec vem trazer uma renovação à humanidade, mas cabe a nós mostrar a funcionalidade daquilo que ele trouxe. Dar expressão funcional, mostrar eficiente, somos nós que somos a ferramenta para mostrar justamente essa visão diferente, com a obrigação de repartir a mensagem de luz entre os companheiros de humanidade para a nossa própria edificação. Então, além de nós transformarmos em funcional aquilo que Kardec nos trouxe, aliás, Kardec codificou, quem nos trouxe foi o Cristo. Então, além de transformar em funcional aquilo que nós recebemos do alto, nós temos também como obrigação ensinar o companheiro. E ele vai colocar para a nossa própria edificação. Por que ele traz para a nossa própria edificação? Porque ninguém evolui sozinho. Todos nós evoluímos um em sociedade com o outro, em contato com o outro. Então já mudou mais um pouquinho. Se antes eu queria caminhar sozinho para alcançar o céu, agora não tem mais. Emmanuel já nos traz um balde de água fria. É preciso raciocinar para ensinar o outro, a fim de que eu possa evoluir também. Então nós vamos percebendo que nós estamos verdadeiramente num verdadeiro tribunal divino. Mas que quem vai dar a sentença é Deus, que embora seja enérgica, é também misericordiosa. Que a toda sentença que nós recebemos pelas más condutas, ou pela falta da conduta no bem, nós teremos essa luz do Criador nos amparando, nos auxiliando. Então, foi esse o prefácio que nós trouxemos da obra, a apresentação que nós trouxemos da obra, a fim de entender um pouquinho o que nós vamos encontrar nos próximos estudos. Já no próximo estudo, chegamos ao final da apresentação do livro, do prefácio do livro. No próximo encontro, na semana que vem, nós vamos entrar no primeiro capítulo, que chama o Nada e o Porvir, ou o Futuro e o Nada. Nós vamos abordar o que ali? Após o desencarne, após a morte do corpo, para onde nós vamos? O que nós seremos? Será que estaremos melhores, piores? Existiremos ou não? E aí nós podemos falar, mas como assim? Nós somos espíritos. Mas lembra que Herculano Pires vai falar que essa obra serve para não espírita e espírita? Então tem muita gente ainda que não entende que é um espírito. Então nós vamos entender nessa obra. É essa visão que nós vamos trazer, comparando o que Kardec trouxe lá atrás, referenciando, quando possível, com Emmanuel ou alguns outros benfeitores, e trazendo para o dia de hoje, fazendo essa ponte. Hoje nós chegamos ao final, espero que tenham gostado. Semana que vem nós voltamos, segunda-feira de novo, 9 horas. Se teve algum problema em alguma plataforma, pedimos desculpa pela agenda espírita também, nós estamos em teste de plataforma, de aplicativo. Desejar um grande beijo no coração de cada um e que possamos, semana que vem, vir com o nosso racionalismo um pouco mais aguçado, com a nossa intuição um pouco mais ativa, a fim de quebrarmos aquelas bases que trazíamos de doutrinas e de crenças anteriores, a fim de enxergar o que de fato nos espera. Uma boa noite, fiquem com Deus.